faraós eram poderosos, vistos pela população como grandiosos e descendentes do deus Horus. Eram eles os reis do Egito. Durante centenas de anos passaram muitos faraós nas terras do Egito. Porém, todos eles tinham um costume e uma vida um pouco que parecida. A vida e o governo de um faraó eram pautados pela religião. A formação do príncipe herdeiro variou conforme a época. Muitos faraós, provavelmente, não sabiam ler nem escrever em toda a sua vida, pois esta função era deixada para os escribas. A educação dos príncipes era baseada em aprender ao máximo sobre os deuses e seus ritus, para que eles soubessem reproduzir tudo isto durante toda a sua vida como faraó líder espiritual da sociedade. Contudo, aprendia-se os rituais necessários para cultuar cada deus, a realizar os gestos corretos nas cerimônias e, principalmente, as orações a serem proferidas. Também conhecimentos de astronomia e matemática eram ensinados aos futuros soberanos. A cerimônia de coroação de um faraó durava cerca de 5 dias e era realizada em Mênfis. Esta foi a cidade que o primeiro faraó, Menés, tinha sido coroado, e assim seus sucessores mantiveram a tradição. O faraó recebia os atributos de poder, como a dupla coroa que representava o Baixo e o Alto Egito, o cajado e o flagelo, uma espécie de chicote. A partir daí, era considerado uma divindade na terra e fazia um sacrifício em honra do deus Ptah. Para iniciar a jornada, o faraó banhava-se e era massageado com ungüentos e perfumes que o deixavam cheiroso. Suas vestimentas eram feitas de linho e seus ornamentos eram geralmente de ouro, pedras preciosas ou raras. Tudo com o intuito de ressaltar suas feições e seu poder. Ao sair para visitar alguma construção ou plantação, o faraó era seguido por uma multidão que tentava se aproximar de sua sagrada pessoa. Transportado em liteira, a fim de ser visto pela população, o faraó reforçava seu poder de intermediário entre os deuses e os seres humanos. Somente à tarde o faraó poderia desfrutar de seus palácios e passear pelos seus jardins. No entanto, ao pôr do sol, uma cerimônia realizada para agradecer aos deuses requeria sua presença novamente. Considerados como a encarnação do deus Horus ou de outro deus do panteão egípcio, um faraó devia oferecer sacrifícios diários aos deuses, com o intuito de garantir ao seu povo as bênçãos das divindades. Colheitas fartas, vitória nas guerras, fim das epidemias, cheias do rio Nilo, tudo isso deveria ser assegurado através do culto realizado pelo faraó. Além dos cultos e rituais, os faraós deveriam liderar o seu povo para defender suas terras dos invasores, que de tempos em tempos tentavam conquistar as terras egípcias, e o rei deveria liderar o seu exército para a batalha, tanto para defender como para conquistar novas terras na expansão do seu império. Um dos faraós mais conhecidos por defender suas terras foi Ramesés, responsável por salvar o Egito de sua destruição pelos povos do mar. Foi ele quem orquestrou uma perfeita estratégia de guerra. Depois de derrotar os povos do mar em terra na Síria, Ramesés recuou ao Egito, onde os preparativos para o ataque dos invasores já tinham terminado. De acordo com as inscrições do Medinet Habu, Ramesés olhou para o mar e encarou uma força de milhares de inimigos, e com eles, a ameaça do fim do Império Egípcio. Ramessés alinhou o litoral do delta do Nilo com fileiras de arqueiros que estavam prontos para lançar uma torrente de flechas nos navios inimigos se eles tentassem atracar. Sabendo que seria derrotado na batalha no mar, Ramessés seduziu os povos do mar e seus navios na boca do Nilo, onde tinha montado uma frota em emboscada. Esta frota egípcia mantiveram os barcos dos povos do mar longe da costa. Então os arqueiros, tanto em terra quanto nos navios, devastaram o inimigo. Os navios dos povos do mar foram derrubados, muitos foram mortos e capturados, e alguns até mesmo arrastados para a praia, onde foram mortos. Nas inscrições, Ramessés proclama: "Aqueles que chegaram à minha fronteira, a sua descendência não ficará. Os seus corações e as suas almas estão acabados para sempre." Quanto aos que se reuniram diante deles no mar, uma chama cheia estava à sua frente antes da boca do porto, e uma parede de metal sobre a praia os rodeava, arrastados, derrubados e postos sobre a praia, mortos e feitos montões de popa para se curvar de suas galeras.
enquanto todas as suas coisas eram lançadas sobre as águas. A vitória no delta salvou o Egito da destruição que atingiu os Hatitas, a Alaxia e outras grandes potências do Oriente Próximo. Assim, eram vistos os grandes faraós do Egito, como verdadeiros descendentes dos deuses entre os homens. Obrigado por ter assistido até aqui. Se curte uma história, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, historiador!